Meu dia com Deus, 19 de fevereiro, meditação no devocional Café com Deus Pai. A mensagem de hoje é sobre o impacto das palavras. Vamos à leitura aqui, que nos diz: As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Eclesiastes capítulo 10, versículo 12. A verdade e o amor devem caminhar lado a lado, porque uma verdade proferida sem amor pode ser cortante, magoando pessoas e arriscando a perda de relações valiosas. Por outro lado, o amor desprovido de verdade é frágil, incapaz de sustentar a base sólida de que os relacionamentos necessitam. Portanto, é essencial que toda verdade seja carregada de amor, a fim de que promova mudança e aprimoramento, não sendo simplesmente uma crítica destrutiva. As palavras mal colocadas podem ferir profundamente. Por isso precisamos ser sábios. A sabedoria nos chama a medir nossas palavras com cuidado, especialmente em momentos de ira, para evitar o arrependimento posterior. Palavras ditas no calor do momento são impossíveis de ser apagadas e, se mal escolhidas, podem causar grandes danos. Evitar a fofoca é também um ato de sabedoria, pois, embora muitos a considerem um pecado menor, não é o que a Bíblia mostra, comparando-a a outros pecados de extrema gravidade. Palavras possuem o poder imenso de construir ou destruir, de fortalecer ou desfazer laços de família e amizades. Antes de falar, pergunte-se: minhas palavras serão verdadeiras? Prejudicarão alguém? Nem tudo que é verdade precisa ser dito, especialmente se não for construtivo ou necessário. Gosto de encarar as palavras como oportunidades de marcar profundamente a vida das pessoas. Devemos utilizá-las para aconselhar, expressar amor, cuidado e carinho. Por isso, convido você a usar suas palavras para transformar realidades, refletindo assim o amor de Deus. Então, essa é a meditação de hoje sobre o impacto das palavras. Quantas vezes nós não medimos aquilo que nós dizemos? O destaque da mensagem de hoje é sobre o amor e a verdade. Precisamos amar as pessoas com quem nos relacionamos e ajudá-las, dizendo a elas aquilo que muitas vezes é amargo, mas precisa ser falado para o bem e o crescimento delas. E para dizer essas palavras, é necessário que sejamos sinceros e falemos com a verdade. Mas é necessário medir as palavras e avaliar o momento para falar essas palavras, para que não causemos destruição ao invés de construção. Mas é fundamental agir com verdade, porque se amamos as pessoas, vamos ajudá-las para que elas possam melhorar e crescer.
Então, repetindo o versículo que foi lido no princípio, as palavras do sábio lhe trazem benefícios. Porque o sábio, ele sabe como abordar cada situação com calma, com paciência, de uma maneira respeitosa, sem ira e sem agressão. Muitas vezes dizemos a verdade, mas a forma como dizemos, se dizemos com ira, se dizemos com raiva, se corrigimos numa hora inapropriada, podemos trazer o mal ao invés de trazer o bem. Um princípio: sempre que for fazer uma crítica ou que tiver que fazer uma correção, faça em particular. E sempre que for elogiar, então faça de maneira pública. Mas toda crítica, toda correção, preferencialmente, deve ser feita em particular. Então as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Aqui na lateral do livro, a frase de hoje é: toda a verdade dita sem amor perde a razão. Lendo mais uma vez: toda a verdade dita sem amor perde a razão. Ao dizer a verdade, seja amoroso, respeitoso, paciente, realmente preocupado em trazer aquela verdade para o crescimento, para a construção de algo novo na vida da pessoa com quem você está falando. A verdade e o amor devem andar lado a lado. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 35, e a palavra-chave é sinceridade. Seja a palavra sinceridade, ela vem de sincera. Quando se quebra um vaso, coloca-se a cera para esconder a trinca. Mas sincero é sem cera, é deixar a falha, a trinca, estar ali, transparente. Então seja sincero, guardando amor e guardando a verdade. Preste atenção no impacto das palavras. Complementando essa mensagem, podemos ler o Salmo 12. Ele fala sobre essa questão da verdade e da falsidade nas relações com as pessoas. Davi escreveu esse salmo e ele colocou aqui no versículo 1: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Homens benignos são os homens bondosos, aqueles que andam com amor e com verdade, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Versículo 2: Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Então são aquelas pessoas que elogiam pela frente, mas dentro do coração não é o que elas realmente querem dizer. Versículo 3: O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Então, o Senhor tratará com as pessoas que são falsas e enganadoras. Versículo 4: Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Então essas pessoas carregam arrogância, elas dizem: eu falo o que eu quero, eu digo o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, no tom que eu quiser, e quem estiver à minha volta vai ter que escutar e engolir o que eu disser. São essas as pessoas. E dizem que
eu elogio e falo da maneira como eu quero. Essa é a soberba dessas pessoas, como se Deus não existisse. Versículo 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. O Senhor promete, nesse versículo 5, guardar aqueles que estão sendo enganados, aqueles que estão sendo humilhados por aquelas pessoas que usam palavras para diminuir aos pobres e necessitados. O Senhor os guardará, os protegerá. Versículo 6: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Versículo 7: tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Esse versículo 7 está dizendo: é Deus que nos protege. Ele nos guarda dos lábios lisonjeiros, das falsidades, das mentiras e dos enganos daqueles que são arrogantes e soberbos. Versículo 8: os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Esse versículo 8 diz que quando as piores pessoas recebem honra, recebem poder, então à nossa volta o mundo fica cheio de pessoas que só fazem o mal, que só fazem aquilo que é errado. Por isso é importante que você se cerque de pessoas que amam a verdade e o amor e que realmente estão preocupadas com você. Esse Salmo 12 também nos ensina uma coisa: tome cuidado com aquelas pessoas que ficam o tempo todo elogiando, mas que você percebe aquela frequência, aquela força negativa em que a pessoa fala: que bom que você conseguiu isso, que bom que você está indo bem, mas existe aquela força que vem sobre você e que carrega o mal. Diga: guarda-me, Senhor, da maldade, protege-me e seja o meu escudo de proteção contra toda palavra de falsidade que não é realmente de verdade. E seja uma pessoa, talvez você é essa pessoa que está falando alguma coisa para elogiar o próximo, mas que está carregando no coração algum sentimento ruim, às vezes de cobiça pelo que a pessoa conquistou, às vezes de inveja, às vezes de algo mal. Peça a Deus que Deus limpe o seu coração. Diga: Deus, eu não quero carregar o mal dentro de mim, mas eu quero ser verdadeiro e andar na verdade, e que o Senhor me guarde desse mal, que o Senhor me limpe e me purifique. Lembre do versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. E a palavra do Senhor é que, se nós formos humildes e pedirmos a Ele que Ele nos limpe e nos purifique, Ele realizará aquilo que pedirmos a Ele. Vamos guardar essa palavra que é de agir com amor e com verdade naquilo que falamos. E vamos nos proteger e fugir de perto das pessoas que agem com falsidade e com língua mentirosa nas suas palavras elogiosas. Deus nos guarde e nos proteja de toda a falsidade e de todo engano,
e derrame sobre cada um de nós sabedoria para falarmos com amor e verdade e que nós estejamos cercados de pessoas que falam com amor e com verdade para o nosso crescimento diário com Deus e nas boas relações. Deus abençoe o seu dia. Amém.